Estamos de volta e a gente continua aqui com os comentários do empresário Roberto Cavalcante. Doutor Roberto, bom, mudando agora um pouco de assunto, falando, né, de algo que é muito importante, que é investimento em tecnologia, em pesquisas voltadas para tecnologia e inovação. E aí, inclusive, foi divulgado um ranking internacional que mostra que o país está aí em 15º local, daqueles que mais destinam PIB, né, o percentual do PIB para isso. Qual é a leitura que o senhor faz disso? Eu acho que tudo começa na análise crítica, positiva ou não, sobre o que os países gastam com educação. Plagiando o meu amigo Cristóvão Buarque, que é Cavalcante, como nós três somos Cavalcante. O Cristóvão teve sempre como sua proposta básica de governo. Ele foi reitor da Universidade de Brasília, ele foi governador de Brasília, ele foi senador, foi candidato a presidente da República. Então, mas a base ideológica, no sentido gestor de Cristóvão, sempre foi educação. Eu fui companheiro de trabalho de Cristóvão durante alguns anos na minha vida, aos 17, 18 anos, e aprendi muito com a filosofia da educação. Meu pai era professor universitário, minha irmã professora universitária, então eu nasci e fui criado num mundo universitário. Então, o que é que eu achei interessante? Eu recebi esta informação enviada por um amigo meu da Federação das Indústrias de Santa Catarina, uma pessoa belíssima, e mesmo assim eu fui conferir, nós dois conferimos a autenticidade daquela informação, que muitas vezes existem hoje muitas montagens, bota o cabeçalho de uma fonte, e fonte, senhores telespectadores, é fundamental. Todas as vezes que você recebeu informação, busca a fonte, porque a fonte pode ser não fidedigna, pode ter havido um erro até intencional, mas fonte, nós fomos a fundo buscar aqueles números se estavam corretos e se a fonte era uma fonte autêntica. Checado isso, podemos até apresentar. Pode botar aqui na tela. Esse ranking. Pronto, está aí o ranking. A empresa que trabalha com esses dados é a World of Statistics. Está em inglês ali, que é o Research and Development, que é o investimento em pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Você vê, em primeiro lugar está a Israel, 5,9. Isso é o percentual de investimentos na área de tecnologia sobre o PIB, que é o valor da arrecadação de um país ao longo de um ano, somando todas as suas receitas. Nós vamos verificar em segundo lugar a Coreia com 5, terceiro Suécia, Bélgica, Japão, veja, 3,4, importante. Alemanha ali junto, 3,3, juntinho, Áustria, Suíça, Dinamarca, países que China, todos eles são países que, na verdade, está comprovado nesse ranking que investem maciçamente um percentual do seu PIB, que resulta uma conta que vai expressar em dólar os valores que são aplicados e tal. O Brasil, nós Brasil, estamos aí em 15º lugar. Não estamos ruim. Nós não estamos ruim. Tanto é que nós estamos ali, em termos de percentuais, nós estamos ali pertinho dos Estados Unidos. Que é um país famosíssimo no sentido de pesquisa, de tecnologia e tal. Mas os Estados Unidos, ele investe 2,6% do PIB em pesquisa, ciência e tecnologia, e o Brasil 2,3%, aparentemente é uma distância pequena. Só que você, quando joga 2,6 sobre alguns trilhões, e joga 2,3 brasileiro acima de alguns bilhões, há uma diferença de consistência financeira muito grande. Entendeu? Entendi. Eu acho que nós, brasileiros, estamos
bem, poderíamos estar muito melhor. E qual é o caminho de se ficar melhor? É na hora que nós, todos brasileiros, termos a consciência, e os governantes desse país terem a consciência de que tudo está na educação. A educação tem que ser prioridade, a educação tem que ser qualitativa. Eu venho de uma geração que estudei o meu curso básico, que na época era chamado primário, e depois chamava-se ginasial, na escola pública. Meus pais teriam condição de pagar uma escola privada para mim, mesmo sendo apenas professores universitários. Teria condição, até pela consciência do professor universitário de que o filho precisa ter uma boa educação. E eu tive uma excelente educação em escola pública em Recife. E não faz tantos anos, se você jogar aí, dá um pouco mais de 50 anos que eu convivi com esse ensino. Ao longo do tempo, nós perdemos qualidade no ensino brasileiro. Não perdemos quantidade, mas perdemos qualidade. Esse é um cuidado extremo que nós devemos ter. A minha abordagem de trazer um assunto que supostamente é um assunto técnico, porque tem estatística, tem percentuais e tal, mas ele, na verdade, é para transmitir a vocês que estão nos assistindo que todos aqueles países que estão no ranking, nos primeiros lugares, são países considerados e efetivamente de grande desenvolvimento e de crescimento mais recente, ainda exponencial, de uma forma definitiva. A participação da alocação de recursos do PIB em educação e, consequentemente, em pesquisa e desenvolvimento tecnológico vai variar exatamente naquilo que os governos acreditam que é importante. Não quero tirar o mérito de outros, segurança, saúde, vários outros temas que fazem parte do compromisso para com o cidadão do governo investir. Mas se nós nos espelharmos, por exemplo, você pega a Coreia do Sul, que está em segundo lugar. É um país que, quando eu era adolescente, jovem, estava em guerra. A guerra da Coreia, brigando com os Estados Unidos e brigando com alguns países. A guerra da Coreia. A Coreia se dividiu, ficou Coreia do Norte, Coreia do Sul. Coreia do Norte hoje enfrenta grandes problemas. Coreia do Sul é esse exemplo que tem de participação em tudo. E se o telespectador capturar a fonte de informação nossa, tem várias outras informações comparativas e que mostram que os países que investem em educação, os estados que investem em educação, eles são estados que têm um privilégio. A Paraíba é muito bem servido. Exatamente. Comentávamos há poucos minutos, pena que a gente não conseguiu um dado efetivo, mas a Universidade Federal da Paraíba, no ranking nacional, está muito bem posicionada com o seu volume financeiro e seu aporte em pesquisas e desenvolvimento tecnológico. Então, e a resultante é que nós percebemos que a Paraíba tem, pouco a pouco, se aproximado, se qualificado economicamente em função de sua população estar mais bem educada. Campina Grande é uma cidade exemplo, por exemplo, que em determinadas tecnologias, Campina Grande se antecipou no mundo digital, se antecipou, vamos dizer. É um grande polo tecnológico, né, do Estado. E hoje colhe esse resultado através de uma mão de obra qualificada. Você pegar comparativamente qualquer outra cidade do mesmo porte, Brasil afora, Campina Grande vai se mostrar tecnologicamente muito bem posicionada. Isso é fruto da educação. Então, a minha abordagem hoje sobre esse tema visa, mais uma vez, mostrar que os melhores e mais bem posicionados países do mundo são aqueles que alocam do seu PIB, que é da sua arrecadação total, da sua receita total, eles alocam um percentual significativo dirigido à pesquisa e desenvolvimento tecnológico. É verdade, e acho que, doutor Roberto, ficou claro isso no período de pandemia, né? Aqueles países que investiam muito em pesquisa, inovação, saíram na frente, né, em relação ao controle da pandemia, né? Ou seja, a trazer soluções mais rápidas também para aquele momento difícil. E se você é bem educado, no sentido de, eu não digo só bem educado na etiqueta,
É consequência. Mas se você tem uma base educacional, você tem uma capacidade de discernimento muito maior. Você sabe onde está o bem e está o mal com muita mais clareza. Então, eu insisto em que nós todos possamos ter a consciência do bom dinheiro aplicado, que é o dinheiro aplicado em educação e, consequentemente, em pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Olha, um dado aqui que a gente tem da UFPB, né, que dos 100 mil pesquisadores mais influentes do mundo, o que representa aí 2% dos cientistas mais citados em toda a área, 16 são da UFPB, ou seja, entre os 100 mil pesquisadores mais influentes do mundo, 16... Estamos lá. Estamos jogando. Estamos jogando, exatamente. Isso. É essa mensagem que é importante, porque muitas vezes a gente perde tempo com determinados assuntos. Eu até peço desculpas se os radares aí foi um assunto que não é tão merecidamente importante, mas eu considero que ciência e tecnologia vai decidir o desenvolvimento dos países daqui para frente. Sempre decidiu, mas agora no mundo tecnológico, no mundo digital, aí é que haverá uma desproporção de desenvolvimento. É verdade. Doutor Roberto, temos um novo encontro na semana que vem? Estaremos juntos. Tá certo. Muito obrigado, então, mais uma vez, por estar aqui participando e trazendo seus comentários sobre assuntos tão importantes aí, né? Então, obrigado e boa tarde para o senhor. Obrigado, digo eu. Tá certo. Até a próxima.